Eu vou listar 4 motivos porque a seleção brasileira precisa de um técnico estrangeiro. Sejam bem-vindos ao Fora da Área aqui na Fute News TV, onde você vai ter algumas análises aí do que aconteceu com a seleção brasileira, hein? Que vexame! Mas será que foi pior que o 7-1? Será que o Dorival Júnior já encerrou o seu ciclo na seleção? O que acontece com a seleção brasileira? Vamos lá, meus amigos. Se você não se inscreveu no canal, esse é o momento que você tem que se inscrever. Que você tem que ativar o seu sininho. Deixa seu like aí, porque você ajuda este canal e você recebe conteúdos gratuitamente. Sou Cláudio Simões e juntos vamos conversar sobre a seleção brasileira, a pentacampeã do mundo. Na verdade, né, ser pentacampeã do mundo é o que já os torcedores vêm falando e falando e falando desde 2002. Que aqui tem mais títulos, todo mundo tenta, só a CBF é penta. Mas isso ficou no passado. Primeiro, vamos falar sobre Brasil e Argentina. Argentina e Brasil, melhor, né? Foi no Monumental de Nunes, estádio lotado, estava belíssimo. E assim, o Brasil foi humilhado. Foi humilhado. Eu vi algumas notícias, o Brasil foi superado, o Brasil joga mal e perde de forma vexatória para a Argentina. Eu escreveria um GC diferente. O Brasil foi humilhado pela Argentina. E sobre o Rafinha a gente também vai falar daqui a pouco. Mas o Brasil foi humilhado. E eu vi muitos jornalistas esportivos falando. Foi pior do que o 7-1? Foi muito ruim? Nossa, o 7-1 fica no passado. Muitos jornalistas estão tentando apagar o maior vexame da história do futebol em Copas do Mundo, que é o da seleção brasileira, que é este 7-1, com essa derrota só porque a Argentina é a maior rival do Brasil dentro do campo. Mas o 7-1 não se apaga, galera. O 7-1 é um dos maiores ensinamentos que foram passados para esse time. Mas ninguém aprendeu nada com eles, tá? Ninguém aprendeu nada com eles, mas foi um grande ensinamento. E não tem como a derrota por 4-1 para a Argentina ser pior do que o 7-1 para a Alemanha. Até porque era uma semifinal de Copa do Mundo disputada no país, né? Disputada aqui no Brasil. Então esse 7-1, sim, foi a maior vergonha da história da seleção brasileira. Ao menos que o Brasil perca de um 5-0, um 6-0, mais uma vez e não passe de uma fase de grupos ou do novo formato da Copa do Mundo, não será a derrota para a Argentina. Perder para a Argentina é normal. Ninguém achava, tirando algumas pessoas, ninguém achava que o Brasil ia lá, ia golear a Argentina, que ia vencer, ia trazer, né, a classificação para a Copa. A Argentina hoje é a melhor seleção da América do Sul. Se juntar as 3 Américas, é a melhor, e ela é muito melhor do que algumas seleções europeias também. Então a gente tem esse ponto. Perder para a Argentina hoje é normal. É um time muito bom. Isso sem o Messi. Ah, mas vamos levar em consideração que o Brasil tinha desfalques, que o Brasil não tinha Neymar, que o Brasil não tinha... Galera, o Neymar não quer mais saber de futebol. O Neymar quer saber de festas e carnaval. Foi pro carnaval, se lesionou, não pôde jogar semifinal do Campeonato Paulista e não pôde jogar também na seleção brasileira. Ele não será mais o Neymar que foi lá para o Barcelona. A Argentina não tinha o Messi e jogou muito bem. Também tinha desfalques. E quais os desfalques do Brasil, meu Deus, que fizeram tanta falta assim? Se o Rafinha está cotado para ser o melhor do mundo, se o Vinícius Júnior é o atual melhor do mundo da FIFA, se nós temos grandes jogadores, aceita quem quiser. Mas aqui está uma opinião importante. O Brasil tem 3 jogadores convocados do Wolverhampton, um time pequeno para médio da Inglaterra, que nunca conseguiu nenhuma conquista gloriosa. O futebol na Inglaterra é muito diferente. Se o Wolverhampton fizesse um amistoso contra algum clube aqui da América do Sul, provavelmente ele venceria. Provavelmente. Mas você ter 3 jogadores do Wolverhampton na sua seleção, sendo que 2 foram titulares, meu amigo, alguma coisa deu errado. O Wolverhampton é o primeiro da zona de fora da zona de rebaixamento, porque lá caem 3. Se fossem 4 times, nem aqui no Brasil, o Wolverhampton estaria na zona de rebaixamento. E ele flerta muitas vezes com essa zona de rebaixamento lá na Inglaterra. Se um time está brigando para não cair, por que 3 jogadores
deste time estão na seleção brasileira. E agora a gente vai falar do Rafinha, né? Que falou bastante aí antes do jogo, mas eu não culpo o Rafinha. Eu culpo a imprensa esportiva que elevou isso a um patamar absurdo e fez chegar nos argentinos. Se o jogador falar, ele vai ser criticado, ele vai ser destruído, ele vai ter a reputação totalmente colocada abaixo, vão demonizar o jogador. Mas se o jogador não fala, ele é Nutella, ele é Enzo, cadê o futebol raiz? A seleção brasileira morreu, né? Vai jogar contra a Argentina e ninguém se posiciona. Então é isso, galera. Os jogadores de futebol têm que ter a mesma opinião que os jornalistas, têm que ter a mesma opinião que os torcedores e têm que ter a mesma opinião política, partidária, ao lado dos jornalistas que o criticam. Se não for assim, meus amigos, não funciona. Então, assim, o Rafinha inflou os argentinos. Cara, os argentinos já estão jogando muita bola, eles não precisam de uma declaração do Rafinha. É claro que dentro de campo, o Rafinha não correspondeu ao que ele falou. Teve até um chute lá que pegou no travessão, mas ele não jogou nada. Mas quem jogou? Cadê o Vini Júnior? Que nunca joga bem na seleção. O Vini Júnior é inexistente na seleção brasileira. Então, a culpa não é só do Rafinha. O Rafinha inflou o ego dos argentinos. Beleza. Mas a culpa é só do Rafinha? E outra, ele tava ali com o Romário. Até eu falaria besteira ali do lado do Romário, pô. Um dos maiores jogadores do Brasil. Mas ok. Talvez trocar a palavra porrada neles. Beleza, trocar essa palavra. Vamos pra cima deles. Mas, de verdade, não foi isso que findou a seleção brasileira, que já vem morrendo há muito tempo. O Brasil não tem comandante, né? O Brasil não tem um comando. Porque Edinaldo Rodrigues foi eleito com todos os clubes brasileiros, todas as federações favoráveis a ele. Se você vê alguma notícia aí de que tal time foi contra o Edinaldo, é mentira. Todos os times votaram a favor do Edinaldo. Não caiam em fake news. Todos eles aprovaram. Porque tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, tá tudo muito lindo. Como diria o próprio Edinaldo Rodrigues, o Lancelotti, né? Porque ele chama o Carlo Ancelotti de Lancelotti. Porque ele não sabe quem é a história e nada do técnico que está no Real Madrid. Ele não sabe a pronúncia, ele não sabe o nome, ele não sabe quem é, só jogaram esse nome na mesa. E agora vem a grande questão desse vídeo. O Brasil precisa trocar de técnico? Não vou esconder que eu gosto do Dorival Júnior. Para clubes. O que ele fez no Flamengo, o que ele fez no São Paulo, é muito importante. É um marco na carreira dele. Ele conseguiu superar as adversidades e conseguiu levar a equipe do São Paulo, que não ganhava nada há muito tempo, a um título. Conseguiu pegar um Flamengo que vinha ali cambaleando depois de uma grande temporada, conseguiu levar o Flamengo ao título de novo. Mas o Dorival Júnior não funcionou na seleção brasileira. E a culpa é só do Dorival? Cara, a culpa não é só do Dorival. Ele pega uma seleção capenga, vindo de Fernando Diniz, que treinava ao mesmo tempo o Fluminense. O Fernando Diniz sabia que não ia continuar. Ele foi um tapa-buraco. E aí o Edinaldo fica naquela esperança do Ancelotti, que diz não. E na verdade nunca diz sim. Ele nunca disse. Ele dá uma piscadinha e o Edinaldo já fica completamente apaixonado. Mas não, meus amigos. O flerte não deu certo. Dorival assumiu. Mas o Dorival convoca mal. Nós não temos boas opções mais na lateral direita, tanto que o Wesley, que jogou contra a Argentina, é mediano. Não temos laterais esquerdos de exímia qualidade. Nem tivemos o Roberto Carlos, tivemos o Marcelo e até o Felipe Luiz. Tá? E falando em Felipe Luiz, eu estou vendo a imprensa esportiva muito empolgada, né? Com uma paixão, com um tesão, com uma forma assim de falar do Felipe Luiz na seleção brasileira, como se ele fosse a seleção inteira. Como se ele fosse a solução. Meus amigos, o Felipe Luiz não tem 1 ano de trabalho. Ele foi bem no Flamengo, ele ganhou lá a Copa do Brasil. Ele sabe lidar com o grupo? Claro que ele sabe lidar com o grupo, ele acabou de sair do Flamengo, ele se aposentou desse próprio time. Estou falando aqui que o Felipe Luiz é ruim? Não. O Felipe Luiz é o cara que mais estuda futebol no Brasil. Desde a época que ele era jogador, de quando ele assistia os jogos do time adversário 1 hora antes de entrar no jogo. Por isso que muitas vezes ele ia muito bem, o time do Flamengo poderia ir mal, mas ele iria muito bem. Ele é estudioso, ele é centrado, ele tem uma postura muito firme.
Mas será que é hora de colocar o Felipe Luiz na seleção brasileira? Não é melhor ele deixar o trabalho fluir no Flamengo? Galera, falta um ano para a Copa do Mundo. Vai trocar o Dorival? Se trouxer Renato Gaúcho, aí já nem classifica, aí já perde tudo e nem classifica. Renato Gaúcho não funcionaria para a seleção brasileira. Ou talvez funcionaria porque ele é meio alinhado com as ideias de convocar certos jogadores na CBF. Mas o Felipe Luiz, eu acho que a imprensa esportiva quer uma solução rápida, simples, fácil, milagrosa, de última hora. Talvez o Felipe Luiz para o próximo ciclo, depois da Copa do Mundo, eu concordo. Se ele for bem no Flamengo. Se ele continuar bem. A gente ver o trabalho. É a mesma coisa de pegar o Silvinho, que não foi bem aqui no Corinthians, que tá treinando a Albânia e tá indo muito bem. Classificou para a Eurocopa. É a mesma coisa. Então, assim, tem que ter calma. A imprensa esportiva está muito efusiva com o Felipe Luiz. E a Flapress, a Flamídia, está muito empolgada com a ideia de ter o Felipe Luiz lá na seleção brasileira. Então, é hora de se acalmar. E agora sobre um técnico estrangeiro, já passou o momento, meus amigos. Eu vejo muitos ex-técnicos comentando, falando absurdos, que os portugueses vieram para cá e destruíram, né, o futebol brasileiro com suas ideias, e agora tá cheio de português ruim. Tá cheio de português ruim aqui no Brasil, sim. Mas dois deles que passaram aqui, um deles inclusive está aqui, seriam ótimos nomes para a seleção brasileira. Hoje não tem nenhum nome melhor do que Abel Ferreira para assumir a seleção brasileira. Jorge Jesus seria uma excelente opção para a seleção brasileira, até pela idade, pela experiência que ele tem e por conhecer também o futebol brasileiro. Cara, toda a ignorância, toda a arrogância, toda a falta de ética que o Abel Ferreira tem seria excelente para a seleção brasileira frente aos outros times. Porque lá, Dinamarca, Croácia, estão jogando muita bola. A Alemanha ressurgiu. Aí chega e perde por uma seleção que o público não está acostumado a assistir, porque muita gente não vê o futebol europeu. E aí fala, nossa, a pentacampeã perdeu para a Croácia, ou pode perder para a Dinamarca, pode perder para uma Finlândia, uma Islândia, uma Noruega. Mas vocês estão assistindo os jogos desses caras? Você vê quando esses caras estão trabalhando firme, trabalhando de uma maneira sólida na Europa? Ninguém tá vendo. Mas quem acompanha futebol minimamente sabe, quem assiste o futebol com a televisão ligada, tá? Sabe que uma Dinamarca, por exemplo, dá muito trabalho lá na Europa. E que pode sim eliminar o Brasil com goleada, sem sofrer um gol. Então, galera, temos sim grandes jogadores do futebol mundial. Temos caras que eram para destoar. Temos caras que eram para destruir. Mas eles não conseguem por algum movimento. A seleção brasileira tinha que fazer igual a alemã. Treinar. Convocar os caras para treinar. Para encaixar ali todos eles em um esquema tático, em uma ideia. Ou conversar mais com essas ideias. O técnico da seleção tem que viajar e conversar com os jogadores. Mas não tem calendário para isso. Não tem calendário para isso porque é mal gerida a CBF do recém-eleito Edinaldo. Mas nenhum clube tem direito agora de reclamar do calendário porque todo mundo foi favorável a ele, né? Passou o momento de um técnico estrangeiro. Tem vários técnicos aí falando que seria a falência da seleção brasileira, mas eles não têm a capacidade mínima de assumir uma seleção brasileira. Não tem. A gente vê Wagner Mancini, Jair Ventura, vê também aí Guto Ferreira, esses caras trocando de times 4, 5 vezes por ano. Esses caras que saem de um trabalho e voltam para o mesmo clube. São esses caras que falam muita besteira. Exemplos, tá? Desta mesma linha. Caras que trabalham em 3 clubes no mesmo ano. Como que um cara desse vai falar sobre a seleção brasileira se ele não consegue dar jeito em um clube pequeno? Então assim, meus amigos, chegou o momento de um técnico estrangeiro na seleção brasileira para ontem. Isso não é vergonha. Isso não é falência. Isso é a solução. Isto é a solução. Mas quem? Já disse aqui nomes. Alguns outros nomes, nem o Ancelotti, não sei se seria tão importante, porque o Ancelotti, em clube, destrói. Ele nunca ficou tanto tempo sem um trabalho. Saiu lá o Klopp, não quer trabalhar agora diretamente com jogadores, está trabalhando com o desenvolvimento da instituição Red Bull. O Guardiola não está bem no City, quem sabe para um próximo ciclo. É tentar. É usar esses 5 títulos que tanto falam. E meus amigos, se vocês gostam do movimento verde e amarelo, por favor, parem agora.